Oi, tudo bem? Eu sou o Diego, eu sou brasileiro e moro no Brasil. E nesse canal eu produzo vídeos para ajudar estrangeiros, estrangeiros e gringos que gostariam de aprender o português do Brasil. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou compartilhar o que eu acredito sobre aprender uma nova língua. Bora lá? Vamos juntos? Vamos lá, eu acredito que são 4 coisas que você precisa praticar para você aprender uma nova língua. São 4 coisas e estão divididas em 2 grupos. O primeiro grupo é o input, que é você que entra, você consome de forma passiva, e o output, que você coloca para fora e no caso output, você trabalha de forma ativa e o input você trabalha de forma passiva. Aqui você só recebe, aqui você produz. Vamos lá. Nesse aqui, input, aqui você vai escutar, igual você está fazendo, escutando e assistindo. Assistindo. Além de, no caso, escutar, listen, que seja assistir vídeo, escutar, e depois reading, que é você ler, ler, ler um livro, por exemplo. Tem vários livros aqui atrás. Então você ler. Ler, assistir ou escutar. Esse é o input, que é a forma passiva que você recebe. Depois no output tem você falar, você falar, eu falo, estou falando. Depois o quarto aqui e último, que é você escrever, write. Então é listen, reading, write, escrever, e speaking, falar. Essas são 4 formas que você faz para você aprender. Você precisa colocar em prática para você aprender um novo idioma. Vamos lá. Você, como um adulto, acredito que você seja um adulto? Ou se for adolescente, se você tem mais de 10 anos, acredito que você já sabe ler e escrever. Já passou a fase de um bebê. Vamos lá. O legal do adulto, comparado a uma criança, quando a gente pensar como um ser humano aprende uma língua quando ele nasce. Ele fica imerso aqui no input, onde ele fica só escutando, milhares de horas, escutando, acostumando, ligando os contextos. Se eu estou com essa garrafa, eu pego, bebo. Aí eu vejo a minha mãe e o meu pai falando, estou bebendo água. Eu vou conectando o contexto, os pontos, e vou escutando milhares de horas, e dessa forma eu vou deduzindo o que é e eu vou aprendendo. Só que isso aqui demora muito, são milhares e milhares e milhares de horas. Você, no caso, além disso, voltando, além disso, o bebê, a criança, o ser humano que aprende dessa forma ali desde bebê, ele aprende lá nos seus 5 anos, aprende vocabulário, vai aprendendo, vai conectando os pontos. Isso ele só aprendeu a falar, ele aprende ouvindo e depois fala. Só que ainda ele não aprendeu a ler. O meu filho tem 6 anos e ele está aprendendo a ler. Ele já está intermediário na leitura. Tem 6 anos, ele aprendeu a ler do ano passado para cá. Quando ele completou 6 anos, esse ano ele completa 7 anos. Então ele aprendeu nesse período agora do sexto ano de idade dele. E aí então você, como ser humano, começa a aprende a falar dos 2 aos 5 anos, 6 anos, e depois você vai aprender a ler e escrever, você vai aprender vocabulários. Então você, na minha cabeça, acredito que nos primeiros 10 anos você aprende a ler e escrever. Aí só depois que você vai aprender outras coisas mais complexas. Agora você, como adulto, você tem um diferencial que você tem repertório, tem experiência, então você consegue aprender de uma maneira mais rápida. Então, na prática, na minha opinião, para você aprender uma nova língua, primeira coisa, você tem que ter um vocabulário mínimo. Um vocabulário mínimo. Por exemplo, oi, oi, oi. Isso é vocabulário. Você aprendeu como se cumprimenta. Oi, tudo bem? Isso é vocabulário. Então, no mínimo, você ter um vocabulário mínimo de
fazer pedidos, cumprimentar, compartilhar o que está sentindo, fazer pedidos, chegar, sair, aeroporto, ônibus, comprar, vender, coisas básicas, junto, vocabulário básico, gramática básica. Depois disso, você começar a consumir muito conteúdo, escutar. Por exemplo, consumir todos os conteúdos desse canal. Você começar a escutar e acostumar com a linguagem, como é a boca, como que é a dicção, como é falar as palavras, começar numa imersão da língua e de escutar, para você primeiro acostumar, porque não adianta você só falar. As pessoas gostam de falar, principalmente as pessoas que eu falei que estão aprendendo a língua, eles gostam de falar, eles não gostam de escrever, ler, não, eles gostam de falar. Porém, antes de você começar a falar, você precisa entender. Se você tiver uma escuta ótima, ter uma escuta bem treinada, um ouvido bem treinado, mesmo que você não tenha um vocabulário, não fale tão bem, não pronuncie tão bem, não saiba tanto vocabulário, você consegue comunicar. Mas, porém, se você tiver um vocabulário muito grande, mas se você não consegue escutar, não tem uma escuta boa, você não consegue se comunicar. Então, para começar, você tem que ter um vocabulário básico, saber palavras, significados, você saber um básico, bem básico de gramática e escutar bastante, ter muitas horas de escuta. Dizem que é 1000 horas de escuta para você ficar bom naquele idioma. Depois que você tiver uma escuta boa, depois não, no meio do caminho, quando você vai escutando, você paralelo vai adicionando mais vocabulário, vai aprendendo mais vocabulário. E depois de um certo tempo você já vai estar se comunicando melhor. E aí você vai melhorando o estudo. E aí você vai acrescentando gramática, depois você vai lendo porque você já vai ter mais gramática, mais vocabulário. E aí depois você vai acrescentando mais coisas, depois você vai mudando a língua do seu celular, do tudo que você tem no computador, tudo você muda para a língua que você está aprendendo, no caso, o português. Se você puder depois começar a conversar com pessoas, então vai ser um compilado. Primeiro, gramática, um vocabulário e gramática básica, depois escuta, bastante escuta e imerso todos os dias. Depois escrever um diário, eu recomendo muito escrever um diário. Por exemplo, de manhã você comenta no futuro o que você vai fazer. Eu vou gravar 4 vídeos para o meu canal. Hoje eu tenho que analisar as campanhas dos meus clientes. Hoje eu tenho que fazer o culto familiar com a minha família. Hoje eu vou no dentista. Hoje, tudo no futuro. I go to. E depois, no final da tarde, você coloca o que eu fiz. Futuro, no passado. No passado. Eu fui no dentista. Eu fiz o culto. Eu analisei as campanhas dos meus clientes. E começa a escrever. Então, se você ativar essas 4 pontas aqui, que é escutar, assistir, escutar, ler, escrever e falar, esse é o pontapé para você aprender uma nova língua. E aí o que eu recomendo para você? Vários canais de português, você começar a consumir muito conteúdos. Hoje eu tenho feito isso. Hoje, no meu método de estudo, eu comecei exatamente dessa forma. Eu comecei com um vocabulário básico e uma gramática básica, para poder entender ali para começar. Depois disso, comecei a fazer flashcards, usando o programa, o aplicativo Anki, onde eu colocava texto com áudio, onde eu cheguei até a fazer um curso, estou fazendo um curso, onde o professor coloca lá em English a frase I woke up, I get up at 7 p.m. Eu levantei às 7 p.m. Não. I get up at 7 a.m. E embaixo, isso eu colocava na frente do flashcard. I get up 7 a.m. E atrás no cartão eu coloquei eu levantei. Não, então não é get up. E I got. Get up, vai. Eu levanto às 7. Então, aí eu coloco na frente em English. Eu levanto às 7 da manhã. E embaixo eu coloco em português. Eu levanto às 7 horas da manhã. Esse é o flashcard. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí, Anki, flashcards,
que é o cartão de memória. Na frente você coloca a palavra no idioma que você quer aprender e atrás você coloca o idioma que você está, que é o seu idioma nativo. E aí você vai acrescentando texto com áudio. Além disso, você coloca um áudio na frente, que é o idioma que você está aprendendo, coloca o texto no idioma. Se você fala inglês e quer aprender português, você coloca lá, eu levanto às 7 horas da manhã. E na frente você coloca o áudio falando isso. E atrás você coloca I get 7 a.m. Eu levanto às 7. Porque a hora que você for revisar o Anki, ele vai aparecer na língua que você está estudando, mais o áudio, depois você coloca, ele mostra, se você acertou, você coloca que você acertou, se você errou, você coloca que você errou. E você vai revisando ele todos os dias. Então, assim que eu comecei, depois disso eu comecei a estudar textos maiores, comecei a criar uma playlist, escutando os áudios todos os dias. Depois que eu passei essa fase que a gente fala, a fase de fundação, eu comecei agora no estágio que eu estou agora, que é a mineração, onde hoje eu tenho assistido 1 hora de vídeos no YouTube de americanos nos Estados Unidos que fazem a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, que compartilha, que ajuda pessoas que querem aprender a língua, o inglês. 1 hora por dia. Além disso, eu reviso meu Anki, que tem lá mais de 1.200 cartões. Além disso, eu também tenho um diário, onde eu escrevo de manhã o que vai acontecer no dia e no final do dia eu escrevo o que aconteceu no futuro e no passado, no diário. Também tenho minerado palavras, que é o I+1, que é I plus 1, que é você pegar uma palavra que você não sabe, você está lá lendo alguma coisa e vê uma palavra. O exemplo, uva, ou não, uva não, maçã. Aí vamos supor, apple, eu não conheço essa palavra, aí eu vejo lá. Eu pego, pesquiso ela no site Reverso Context, coloco lá a palavra, ele me dá um contexto, e aí o contexto da frase, no caso ali, eu devo conhecer todas essas palavras, menos a que eu estou procurando, apple, maçã. E aí eu conheço toda a frase, aí é só a maçã que eu não conheço. Aí eu pego, jogo dentro do Anki e vou acrescentando cartões todos os dias. Isso é minerar. Então hoje eu tenho feito isso. Consumo 1 hora de vídeo, reviso meu Anki e minero palavras, sentenças novas e também faço meu diário. Essa é a minha rotina. Então eu acredito que esses são os pontos e não é um dia para a noite, é uma construção para você ficar fluente na língua de 2 a 5 anos. Depende de quantas horas que você dedica. Se você colocar que você leva 1.000 horas para você ficar fluente num idioma, eu vou fazer uma conta aqui. Então, se você 1.000 horas, se eu dividir por 1.000 horas, por 1 hora você vai levar 1.000 dias. Então, 1.000 dias dividido por 365 dias no ano dá 2 anos e ponto 7. Então, se você dedica 1.000 horas dividido por 2 horas por dia, dá 500. Então, quase em 1 ano você fica fluente. Então, depende de quantas horas que você vai investir para você ficar bom na nova língua. Eu acredito que são conteúdo e dicas aqui que eu compartilhei que vai ser valiosas para você. Eu não sou um professor, isso é o que eu acredito e o que eu estou aplicando e que eu tenho aprendido, que eu tenho aplicado no inglês, tenho avançado bem. Hoje eu consigo me comunicar bem, conversas básicas, não consigo fazer conversas avançadas, mas acredito que se eu não desistir nos próximos meses, nos próximos anos, eu vou estar bem fluente e eu não tenho pressa, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, se eu estudar ou não. Então, vamos seguindo com calma, paciência, com constância, todos os dias, pouco a pouquinho. Uma árvore que tem um tronco largo, você não dá uma machadada, ela cai. É um pouco a pouquinho que ela pega, cai. Então eu acredito que é nisso também. Se você gostou desse tipo de conteúdo, ou você gostaria de ver outro tipo de conteúdo, se você chegou até aqui, acredito que você gostou sim do conteúdo. Então quero saber, comenta aqui nos comentários o que você achou, o que você aprendeu de novidade, o que você já aplica e quais tipos de conteúdo você gostaria que eu produzisse para esse canal aqui no YouTube. Você vai me ajudar muito e eu vou te ajudar também produzindo o conteúdo que você quer. E eu prometo que eu vou responder todos os comentários assim que possível. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.